gente conversa agora ao vivo com o Tenente Maxwell de Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo, e a gente tem a informação, né, Sabino? A gente até registrou na abertura aqui do Manhã Bandeirantes a morte de uma senhora de 60 anos que morreu na tarde de ontem após ser arrastada por uma enxurrada durante a forte chuva que atingiu, né, São Paulo durante a tarde no bairro do Mandaqui, na zona norte da capital paulista, e a Defesa Civil do Estado confirmou, portanto, a 17ª morte relacionada aos temporais que atingem o estado desde dezembro de 2025. Vamos conversar agora com o Tenente Maxwell de Souza. Tenente, obrigado mais uma vez pela atenção, pela disponibilidade aqui com a Bandeirantes. Estamos aqui com, não estou ouvindo ainda, agora sim, Tenente Maxwell de Souza, bom dia. Olá, bom dia, é um prazer falar com os amigos da Rádio Bandeirantes. Tenente, a Defesa Civil confirmou, não é? 17ª morte relacionada aos temporais que atingem o estado desde dezembro de 2025, né? Ontem realmente uma chuva forte, um temporal que atingiu São Paulo e essa senhora que foi levada pela enxurrada aconteceu ali no bairro do Mandaqui, na zona norte da capital paulista, não é? Gostaria de entender, Tenente, por gentileza, quais fatores explicam o aumento no número de mortes, né? Porque a gente tem um papel aqui da imprensa, o senhor também, né, da Defesa Civil, de informar a população e, claro, naquela situação de risco, de perigo, muita gente acaba entrando em pânico, é essa a palavra, né? Muita gente acaba entrando em pânico e se deixa, né, levar por alguma atitude que acaba nessa tragédia, nessa morte, né? Eu sempre falo isso aqui, viu, Sabino, que a gente não pode nunca culpar a vítima, mas sempre tem as orientações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, não, Tenente? Claro, Danilo, olha, muito boa sua colocação e a gente reforça isso, né? A vítima não tem a menor culpa disso ter acontecido com ela, e a gente entende isso, compreende, lamenta a morte dessa senhora, deixou ali filho, deixou família, estava vindo da casa da irmã, estava voltando na rua quando foi surpreendida pela chuva forte, e aí a água subiu muito rápido e ela acabou sendo arrastada, né? É uma senhora de 60 anos de idade, a 17ª vítima pelas chuvas esse ano. Agora um dado, né, em relação a essas mortes. A gente precisa entender esse número, porque quando a gente fala 17, não dá a dimensão do que está acontecendo. Ó, das 17 mortes, 8, quase a metade, por enxurrada. Então, gente que foi, como essa senhora, arrastada pela força das águas em algum ponto de alagamento, algum ponto de enxurrada, transbordamento de córrego, como aquele casal de idosos que foi arrastado no Campo Limpo, no córrego Morro do S, foram arrastados também ali. Ou em Piracicaba também, um rapaz que foi arrastado há algumas semanas. Então, 8 mortes por enxurrada. E aí o que está acontecendo? Esse verão, nós promovemos um estudo lá pelo CGE, que é o nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, onde tem o nosso time de meteorologistas, que é da onde a gente manda os alertas. Esse time promoveu um estudo para comparar o regime de chuva do ano passado com esse. Porque a gente percebeu que a chuva está um pouco diferente. Aí a gente concluiu, realmente o estudo percebeu o seguinte, olha, o ano passado, o regime de chuvas no estado de São Paulo foi mais impactado por frente fria. Então tinham mais frentes frias passando pelo estado, e chuva de frente fria é parecida com a que caiu semana passada. Vai chovendo por vários dias, aquele volume alto de chuva, só que é espalhado durante os dias. Não chove tudo de uma vez só. Com isso, não alaga, não gera o transbordamento de rios de forma repentina. Esse verão, o que está padronizando, o que está de um padrão maior, é a enxurrada provocada pelos temporais. Chuvas típicas de verão. Então a gente está vivendo agora o que seria o padrão da estação. Calor durante o dia, no fim da tarde, toma aquela chuva forte provocada pelas nuvens cumulonimbus, e estas chuvas, elas são muito violentas, porque elas vêm meia hora com um volume absurdo de água, muitas vezes 40, 50 milímetros em uma hora, que é considerada chuva extrema pela Organização Mundial de Meteorologia. Aí as ruas não dão conta, os bueiros não dão conta de sugar toda essa água, gera os alagamentos, a pessoa acaba sendo arrastada. Por isso esse número alto, né? A explicação está realmente no regime de chuvas deste verão. Por isso esse papel é importante de estar sempre orientando o cidadão. Tenente, eu acompanho o problema de chuvas já há anos e anos e anos em São Paulo, como jornalista, como repórter, e muitas vezes acontecia
de um político, um gestor, um administrador público dizer o seguinte: ah, mas choveu muito, por isso que alagou. Isso era muito comum, principalmente quando tinha lixo acumulado, quando prefeituras tinham responsabilidade. Ao que parece, agora, a situação realmente é atípica. Quer dizer, é uma situação de mais chuva e de volumes de chuva que poucas cidades do mundo têm estrutura para assimilar, é isso? Sabino, a sua colocação é muito importante, né? A gente tem que entender sempre que o poder público tem o seu papel, tem sua responsabilidade, o governo do estado, o governo federal, o governo municipal tem que sim realizar obras. O governo de São Paulo entregou 4 piscinões na região de Franco da Rocha que funcionaram nas chuvas das últimas semanas. Foi graças a essas obras que o centro de Franco da Rocha não alagou e historicamente sempre alaga ali o centro da cidade. Há muito a se fazer, né? Existem estudos para adaptação climática nas cidades, como os jardins de chuva, os parques alagáveis. A capital tem investido nisso, mas ainda, claro, precisa investir ainda mais, porque esses pontos na cidade, principalmente nas áreas que sabidamente se alaga, ajudam, né, a mitigar os efeitos do alagamento. Mas olha, Sabino, de fato, este verão está chovendo demais. Eu lembro que há 2 semanas atrás, em Mogi das Cruzes, choveu em 3 horas a chuva de 12 dias. Quer dizer, com 95 milímetros de chuva em 3 horas, o que era esperado para 12 dias cair em 3 horas. Não tem cidade no planeta, não posso exagerar, teria que fazer um estudo, né? Não posso falar isso porque eu não sei se haveria, mas suponhamos que não. A gente crê que não há cidade que suporte um volume de chuva desse em pouco espaço de tempo. Aí o que acaba acontecendo? Alaga, né? Qual que é o comportamento que a gente, como Defesa Civil, orienta ao cidadão? É conviver com risco. Do mesmo jeito que o japonês convive com terremoto, o americano convive com furacão, o pessoal da Ásia com as chuvas de monções, a gente tem que ir criando aqui no paulistano, no brasileiro, né? Mas no paulistano, a resiliência para esses eventos extremos. E o que é isso? É o comportamento. Poxa, eu estou na rua, começou a chover forte, Defesa Civil manda mensagem no celular que está chovendo forte. Ontem, a gente mandou o alerta severo às 16h34. Essa senhora, infelizmente, foi arrastada às 17h09. Vejam, mais de meia hora depois que o alerta chegou. Então, o que a gente tem buscado orientar o cidadão e educar mesmo, né? E a gente agradece o espaço que vocês nos dão, porque chega a milhões de pessoas essa informação. Recebeu o alerta, muda a postura. Tô na rua, entra num comércio, mas sai do meio da rua, porque a água sobe muito rápido. Aí é só ter um pouco de paciência. Esperar ali meia hora, 40 minutos, porque do mesmo jeito que sobe rápido, desce rápido também. E nunca menosprezar a força das águas, né? A gente está com imagens aqui no nosso canal do YouTube, realmente é uma enxurrada e muito forte. Tem um carro aqui, Sabino, parece que ele está numa pista de Interlagos, né? A força como ele é levado pela água, não é? E só para encerrar da minha parte, Tenente, por gentileza, não é? O cidadão que está ouvindo aqui a nossa entrevista de prestação de serviço, foi surpreendido por uma enxurrada, está dentro do carro, faz o quê? Larga o carro, fica dentro do carro, tenta sair de que forma? Você já deu a orientação do pedestre, né? Procurar um abrigo, entrar num comércio, tentar procurar uma plataforma, né, mais elevada, não no mesmo nível da rua, não é? Mas na questão, no caso de um carro, por exemplo, de um veículo. É bem colocado, né? Só para dar um exemplo, ontem tem imagens circulando na internet, uma mulher em Guarulhos. Guarulhos também foi bem impactada pela chuva ontem. Tiveram mais de 9 quedas de árvore, muitos pontos de alagamento. Tem uma imagem de uma mulher se agarrou em um poste. O carro dela foi arrastado, alguns homens ainda tentaram ajudar ali, acreditando que ela estava dentro do carro, felizmente ela não estava. O carro foi em direção a um córrego, foi tragado ali pelo córrego. E ela conseguiu sair, se segurou num poste, a água ficou na altura do peito ali, mas aí conseguiram lançar ali um objeto, ela se segurou e se salvou. Então, em resumo, 2 orientações importantes. Para o pedestre, lembrar que uma lâmina d'água de 15 centímetros, na altura do tornozelo, já é capaz de derrubar um adulto, e aí caiu, você vai fatalmente ser arrastado, porque você não vai conseguir levantar tamanho a força da água. Eu dou como exemplo, para quem conhece, aqueles parques aquáticos, tem um brinquedo que a pessoa tenta surfar em cima da água. Não sei se vocês já viram isso, joga na internet que você vai ver. É uma força violenta da água, só que lá no parque aquático tem salva-vida para te segurar quando você cai. Na rua não vai ter. Você vai infelizmente acabar sendo levado pela força da água. Então 15 centímetros arrasta um adulto. E um carro, 30 centímetros arrasta um carro. Na altura da metade da roda. Veja, um carro de 1 tonelada, a água consegue levar desde que a água já alcance ali a metade da roda. Então, o que fazer? Primeiro, não entrar no alagamento. Estou transitando com o meu carro, virei na esquina, me deparei com uma lâmina d'água na rua. Paro, dou meia volta e retorno. Ah, mas o meu caminho está adiante. Não passa.
espere que a água vai baixar. Bom, fui surpreendido, não há o que fazer, a água está subindo. Saia imediatamente, largue o carro enquanto a água não chegou na altura da roda. Não saí, fiquei no carro, subiu mais. Vai ter que sair pelo vidro do carro, subir no teto do carro e se segurar. Sobe, se apoiando no banco, senta na porta do carro e joga o corpo para cima do teto. Tira todo mundo dentro do carro, fica todo mundo se segurando no teto até que o bombeiro chegue e te tire. O carro vai virar um bote. A água vai invadir o carro, vai fazer peso no carro e ele vai começar a flutuar. Você estando fora não vai morrer afogado. Aí o bombeiro chega de bote e te tira de lá. Queremos agradecer a participação do Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo. Obrigado mais uma vez, Tenente. A gente que agradece, um excelente dia a todos. Obrigado, boa semana.